pela disponibilidade sempre aí e pela parceria. Todo mundo já conhece o Dr. Gabriel Costa e Silva. Ele trabalha há muito tempo no laboratório com o Fabrício e com o Anderson, né? Então, a parceria se prolongou mais ainda, que eu conheço ele desde lá do mestrado na UFRJ. E, mais uma vez, a tarefa dele foi uma tarefa diferente, que ele falou que não tinha essa aula pronta, mas eu acho que é uma aula que uma responsabilidade enorme para o grupo, que é a questão da leitura, que eu venho falando há um tempo, a leitura crítica, de como interpretar um artigo científico positivamente ou negativamente. Então, acho que a questão do viés, a análise de viés, isso tudo é importantíssimo para a formação acadêmica de vocês aí. Mais uma vez, obrigado, Bill. Na verdade, Claudinho, eu que agradeço, tá? Para mim, é um motivo de muita felicidade aí, e honra estar contribuindo com você, né? E para esse laboratório que é da onde eu venho, né? Foi minha iniciação científica foi no laboratório, né? Com o Fabrício, né? Mas junto com o Anderson, né? A gente sempre trabalhou em colaboração, então eu estar voltando e participando e assim, para mim é motivo de grande satisfação e emoção, ainda mais vindo aí do Claudinho, né? O convite, que é um cara que eu tenho uma profunda admiração. E eu sei que não é a primeira vez, né? Já é a segunda aula que eu dou aqui no grupo de estudo dele, mas desse formato remoto, tá? É a primeira. Então, Claudinho me apresentou aqui, tá? Hoje, como vou falar da leitura, né, científica, a leitura crítica, é fundamental porque às vezes a gente lê alguma coisa ou lê um artigo e acha que isso é a ciência e que aquilo deve determinar, né, a tomada de decisão prática, enfim, né? E sob argumentos da ciência, né, e de artigos científicos, muitas vezes somos submetidos ou nos apresentados, né, propostas, intervenções muito questionáveis. E para a gente, né, especialmente na educação física, a gente vai ver que tem muito estudo que a gente precisa estar com um olhar bastante atento, tá? E a minha proposta hoje é essa daqui, ajudar vocês, né? A quando estiverem lendo, tá? E a como ler, né? Claro que eu não estou aqui para ensinar ninguém a ler artigo científico, né? Seria prepotência demais da minha parte, mas como eu venho aí há mais de uma década, né, tendo uma massa de leitura significativa, né, venho escrevendo e não existe escrita sem leitura, tá? Então talvez eu consiga contribuir e se um pouco eu ajudar vocês, já saio daqui bastante satisfeito, tá? E aí começar falando um pouquinho da minha trajetória, né, essa que o Cláudio falou. Inicialmente eu fiz minha licenciatura em Educação Física na Rural, né? Na época eu escolhi o curso porque era licenciatura plena, né? E eu sou nascido em Barra do Piraí, que é uma cidade próxima, né, da Rural. Meu pai é professor de Educação Física, né? Eu fui atleta de natação, então eu sempre tive uma inclinação, tá, a essa profissão e que eu tive certeza que era ela que eu queria e que minha escolha foi certa justamente na graduação na Rural, onde eu aprendi muito, não só na educação física, mas como pessoa, né? E fui fazer meu mestrado na UFRJ, né, na educação física, junto com o Claudinho lá, nós éramos orientados, né, pelo professor Jefferson Novaes, e ali a gente começou nossas primeiras parcerias, né, trabalhamos juntos, escrevemos juntos, né, lemos juntos. Então, como ele mesmo disse, nossa parceria aí é de longa data, né? Fui fazer meu doutorado em Ciências da Saúde, né, na área de concentração em Medicina Celular e Molecular, na Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André. Na época, eu era professor da graduação na UFRJ, né? Eu ministrei as disciplinas de Fundamento da Natação e Prática da Natação, né, na licenciatura e no bacharelado. Eu fui orientador acadêmico do Vasco da Gama, né? Na época, a gente trabalhava na fisiologia junto com o professor Carlos Erdi, que também fez o mestrado com a gente, né? Então, que também trabalha junto com o Claudinho. Então, nossa rede aí, né, vem de longa data. Atualmente, eu sou professor do Colégio Pedro II,
onde eu lidero junto com o professor Renato Linhares, né, que é um grande amigo, um cara extremamente capaz, do grupo de pesquisa em ciência do movimento humano, e coordeno projetos de extensão, né? Justamente foi quando eu vim a primeira vez, a gente falou sobre ensino, pesquisa, extensão, né? E eu faço pesquisa ainda no laboratório junto com o Claudinho, com o Anderson, com o Fabrício, e a gente vem aí produzindo algumas coisas aí na área da educação física, da área da saúde, né, do exercício físico. E antes de eu falar com vocês, pessoal, para a gente falar da leitura dos artigos propriamente dita, né, é importante que a gente entenda a estrutura básica dos artigos. A gente vai ver que os artigos de revisão e meta-análise, eles têm um formato um pouco diferente, né? Sobretudo porque eles apresentam uma revisão de literatura mais detalhada, né? Não tem esse modelo básico de todos os outros artigos. Mas, invariavelmente, tá, a estrutura de um artigo científico, ele deve conter, né, um título, resumo, a introdução, os métodos, né, materiais, os métodos, resultados, discussão, conclusão e referências. Agradecimentos, pode até ter, opcional, tá? Mas aqui, ao entender, né, tá, essa estrutura, eu tenho que começar a perceber lá pelo título, porque parece que é algo de menos importância, mas além do título chamar o leitor para o texto, tá, o título pode já me dar uma dica do modelo de estudo, já pode me dar uma dica do que se trata. E no resumo, né, vai condensar todos esses tópicos, geralmente numa proposta que vai variar de 150 a 350 palavras, variando, né, de acordo com as normas da revista ou das instituições. A gente tem, né, a introdução, e na introdução a gente invariavelmente, tá, vai ter a contextualização do tema, nos parágrafos iniciais. A gente vai ter a apresentação do estado da arte, ou seja, a revisão de literatura nos artigos científicos, ela já vem na introdução. Tá? Eu preciso justificar, apontando em seguida uma lacuna da literatura que o estudo vem a se propor, ou seja, eu justifico aquele estudo, falo da originalidade dele, em seguida eu apresento o objetivo. Essa é a estrutura básica de uma introdução de um artigo científico. Contextualização, revisão da literatura, justificativa, lacuna e objetivo. Então, pessoal, parece que aqui a gente está falando uma coisa óbvia, mas eu entendendo essa lógica mecânica do artigo científico me facilita, tá, a estar lendo e a estar entendendo, né, esse estudo, né? Aqui eu falo está falando mais sobre a técnica da escrita, né? Mas como eu falei, a escrita ela é indissociável da leitura. Então, o resumo vai condensar todas essas questões, tá? Então, como eu bem disse, e aqui eu cito, né, uma série de artigos do Journal of Clinical Epidemiology, que eles falam sobre as publicações científicas, né? São várias partes, essa é uma série mesmo. E aí, eles vêm traçando justamente isso que eu falei, tá? Qual é o objeto do estudo? Eu vou trazer logo mais aqui um estudo para a gente fazer como exemplo. Mas o objeto do estudo vai ser contextualizado com as suas variáveis. Então, por exemplo, se o objeto do meu estudo é o alongamento muscular, tá? E eu vou querer verificar, por exemplo, o desfecho dele é a produção de força, então eu tenho que contextualizar o alongamento com a força, tá? Em seguida eu vou apresentar os estudos que já fizeram, né, algo nesse sentido, para estar justificando a proposta, né? O porquê dela vai estar ligado, né, à lacuna e à originalidade. Em seguida, o objetivo, que é aquela pergunta a ser respondida no texto, tá? A revisão de literatura, pessoal, como eu disse, ela já vem na introdução do artigo científico. Tá? E quando a gente vai fazer uma revisão de literatura, tá, a gente tem que estar pensando nas principais bases de dados, que é o PubMed, Scopus, Web of Science, Sport Discos, né? E aí eu não vou me aprofundar isso, eu até recentemente vi uma aula dos alunos do Anderson, muito explicativa, né, sobre como buscar e selecionar, tá, esses artigos na literatura. Mas aqui isso é interessante, pessoal,
para que vocês verifiquem se isso foi feito no artigo que vocês estão lendo. Tá? Se aqueles artigos que estão citados na introdução, eles estão, né, no Web of Science, eles estão em revistas indexadas, tá? Isso é fundamental para a gente, para começar a ter um crivo crítico na leitura que a gente vai estar fazendo. Tá? Em seguida da introdução, o artigo científico vem à área de métodos, né, os materiais e os métodos. Aqui, a gente vai encontrar o desenho do estudo, né, em relação à sua tipologia. Tá? Muito dos estudos a gente já vê direto à amostra, tá? Mas aqui a gente vai falar da população, né, da amostragem, ou seja, como a amostra foi selecionada, tá? Quais os critérios, né, de inclusão ou exclusão foram adotados. Nesse momento, e aí aqui, galera, é uma parte que a leitura crítica tem que estar sempre com o olho atento. Tá? Se o artigo corresponde às normas... Ei, o bicharado fazendo um ataque aqui. Se o artigo corresponde, tá, às normas do Conselho Nacional de Saúde, né, se teve o protocolo aprovado pelo Comitê de Ética, se aquela amostra, a gente tem que estar atento, né, se ela tem um tamanho suficiente para gerar resultados de poder estatístico robusto, tá? Os desfechos, tá, a serem verificados, digamos assim, né? Eles têm que estar bem esclarecidos como isso vai ser feito, tá? Quais os materiais, quais os equipamentos, os procedimentos que vão ser adotados, né, para verificar os desfechos, tá? A análise estatística, e aí aqui a gente vai perceber que muitos estudos utilizam análises estatísticas inadequadas, tá? A gente vai aprendendo, eu mesmo já utilizei análises estatísticas que eu não utilizaria novamente, faria de uma nova forma, e assim a gente vai aprendendo e tentando ver as limitações que esse estudo tem, tá? Então, o método, galera, é a parte que a gente precisa ler com muita atenção. Os resultados do estudo, né? E aí, novamente, eu cito aqui essa série do Journal of Clinical Epidemiology, que faz uma série de inferências que a gente precisa estar vendo se o estudo está dessa forma. Ou seja, se os resultados estão escritos no passado, né, porque já foi coletado, tá? Se o autor ele traz juízo de valor junto com os resultados, isso teoricamente é um problema, tá? Porque a hora dos resultados é a hora da gente dizer o que aconteceu com números, médias, desvio padrão, nível de significância, tá? E a gente tem que estar bastante atento a isso. Atualmente, né, sobretudo na área de epidemiologia, a gente vê estudos com nível de significância de 90% de intervalo, né, de confiança, mas na maioria dos casos, para o nosso escopo de pesquisa, é 95%, né, P menor que 0,05, sendo como significativo, tá? A gente percebe, né, através das figuras, né, e dos gráficos, que a gente tem uma visualização maior dos resultados uma vez utilizados, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de um estudo nosso, que os resultados estão os dados descritivos da amostra, né, pré-intervenção. A gente tem aqui a descrição no passado com médias, desvio padrão e o p-valor, assim como no gráfico, tá, pessoal? E aí aqui a gente vai falar da discussão, tá, e da conclusão. A discussão é o filé do estudo. Fabrício que fala muito dessa forma. Então, quando a gente for ler, caso a gente esteja com dificuldade de entender ou de perceber o que está acontecendo, eu sugiro a gente ir no primeiro parágrafo da discussão. Porque o primeiro parágrafo da discussão, invariavelmente, ele vai apresentar os principais resultados encontrados no estudo, tá? E o que eles têm de relevância. Ou seja, os principais achados vão estar ali no primeiro parágrafo da discussão. Essa discussão, ela precisa envolver a perspectiva teórica e prática, né, dos resultados, e vai comparar com os outros estudos na literatura. E aí é importante que, quando a gente estiver lendo uma discussão,
que a gente visite a fonte primária daquela comparação, daquele estudo, né? Ou seja, se tem um estudo sendo comparado com o meu, eu preciso ir lá naquele estudo e abrir ele. Primeiro ver se ele é um estudo indexado, se ele tem essas características, né, básicas, né, de impacto, né, se é um artigo importante. E eu preciso ler ele criticamente da forma como a gente vai desenvolver essa aula de hoje aqui, tá? Uma discussão geralmente apresenta as limitações do estudo, tá? Isso às vezes facilita a gente, né, a interpretar, tá? E a conclusão precisa responder ao objetivo. Isso é inclusive uma pergunta que é feita em todas as revisões, por exemplo, todos os pareceres de artigo que eu fiz até hoje tinha essa pergunta. A conclusão responde o objetivo? Tá? Então, essa é uma questão de lógica. Tá? A conclusão precisa responder sempre o objetivo. Então, quando a gente estiver lendo, se a gente tiver uma conclusão que não está respondendo ao objetivo, a gente já precisa estar ali colocando uma pulga atrás da orelha e ligando o alerta. Tá? Então, como ler um artigo científico, pessoal? Tá? Então, eu vou sair dessa tela aqui. Tá? Vou abrir um artigo científico aqui. Inclusive, esse é um dos artigos científicos do meu mestrado, né? O Claudinho é um coautor dele. E aí eu vou começar aqui na introdução. Tá? Então, veja bem aquele modelo, tá? Essa estrutura que eu falei com vocês. Olha só. É um estudo que verificou o efeito do alongamento sobre a força muscular isométrica, o alongamento estático sobre a força muscular isométrica. Então, aqui, primeiro, eu contextualizo o meu objeto de estudo. Historicamente, sempre se acreditou que o alongamento preveniria de lesões e melhoraria a performance subsequente, né? Contanto, estudos recentes vêm questionando. E aí, eu vou falando, né, sobre isso. E aí, eu trago estudos que tem resultados semelhantes ao meu e trago estudos que não encontraram revisões semelhantes ao meu. Ou seja, eu faço aqui uma revisão de literatura e condenso, logo após a contextualização do meu objeto de estudo. E aí, pessoal, aqui está a grande questão da leitura das introduções. Tá vendo esses numerozinhos aqui? Né? Porque não está na ABNT, mas são as citações dos artigos. Então, eu preciso ir aqui no artigo. Então, por exemplo, olha, apesar de estudos não encontrarem relação entre alongamento e perda de desempenho, diversas outras pesquisas mostram que tem perda da produção de força. Então, aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso ir lá. 4 é o Ogura, né? 5, Robara, tá? 6, Follows, 7, Yamaguchi, Winchester, Klister, Gomes. Opa, então eu tenho que pegar esses artigos, buscar na literatura pelos buscadores, né? E aí o PubMed resolve quase todo o nosso problema, né? Em relação a encontrar esses artigos. E a gente sugiro para vocês, né? Que a gente tem o SciHub, que com DOI você consegue abrir praticamente todos os artigos da literatura, tá? Então isso é uma leitura crítica. Não é eu ler o que o Gabriel escreveu aqui. Até porque eu já tive trabalhos, né? De vez em quando eu recebo lá no ResearchGate, seu trabalho foi citado, eu fico todo feliz. Opa! Aí quando eu vou lá no estudo, o estudo citou meu trabalho fora do contexto. Não foi aquilo que eu disse, tá? Então isso é mais comum que a gente possa imaginar. Então o que está escrito aqui, muitas das vezes não nos satisfaz. Eu preciso ir na fonte primária, no artigo primário, abrir e ler o que está acontecendo, o que foi feito, tá? Qual foi o método que aquele cara utilizou, quais os possíveis erros que tem nesse estudo, os vieses, né? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, tá? Então, essa é uma questão essencial, tá? E aí, né, aqui, olha, em seguida, né, eu falo da importância, né, da força, né, justificando, né, o estudo, né, falo da importância do instrumento, que é a apreensão manual para medir a força, né, e aí eu falo que apesar, né, de terem estudos, né, que em grandes grupamentos musculares, poucos fizeram em pequenos grupamentos. Então aqui eu começo já a mostrar uma originalidade, tá, do estudo.
E aí eu percebo que não tem nenhum estudo na época, né, que comparou, que verificou o efeito do alongamento estático nos músculos flexores de punho. Opa, aqui está a lacuna na literatura. Então, o artigo está justificado, tá? Ele acrescenta, né, a literatura, e tendo em vista tudo isso, no final a gente vai ter o objetivo, né, do estudo, que é verificar o efeito agudo do alongamento estático sobre a força isométrica dos músculos envolvidos na preensão manual, no caso, em jovens saudáveis, né, com experiência prévia em treinamento de força. Tá? Então, pessoal, quando eu for ler a introdução do artigo, eu tenho que estar atento a isso tudo. Tá? E aí eu vou entrar nos materiais e métodos. A amostra foi composta, e aí eu vou ter que buscar aqui, né, como que eu cheguei até essa amostra, tá? E a maioria dos estudos muitas vezes não trazem essas informações, até porque a amostra é muitas das vezes feita por conveniência, como foi nesse estudo, e isso já é de cara, tá? Um ponto negativo a se levantar. A amostra foi por conveniência, então isso, como se diz, pode não se reproduzir da mesma forma numa população, tá? Com características aí semelhantes, tá? Tem um viés de seleção nesse estudo, tá? Os indivíduos, né, que mostraram interesse prévios que foram participar. Então, isso é uma questão que eu tenho que estar atento, tá? E aí, como foi operacionalizado? Como a coleta de dados aconteceu, né? Claro que em cima ali eu tenho que estar atento aos critérios de exclusão, inclusão, né, para verificar a homogeneidade do grupo, tá? A quantidade de sujeitos, enfim. Então, aqui, tá? A gente fez uma forma que a gente chama de randomizada com entrada contrabalanceada, ou seja, você tinha um grupo que alongava e fazia o teste, você tinha um grupo que só fazia o teste sem alongar. Então, de maneira aleatória, sorteada, sem que os sujeitos soubessem, eles, em dias não consecutivos, eram submetidos a um teste ou ao outro. Tá? Então, aqui foi feita uma estratégia inteligente para eliminar, tá, um viés, né, que seria já nesse caso um viés de informação que a gente vai falar mais sobre mais um pouquinho à frente, tá? Então, tudo isso a gente tem que estar atento, né? Se o estudo como é que se diz, foi randomizado, se ele não foi randomizado, se ele foi randomizado da forma certa, tá? Se a alocação nos grupos foi aleatória, se não foi aleatória. Quanto à análise de dados, tá? Aí a gente precisa saber um pouquinho de estatística, não precisa saber muito, mas eu preciso saber, galera, isso vocês que leem os artigos científicos precisam saber, tá? Qual teste estatístico utilizar para cada situação. Ou seja, eu preciso saber que um teste T compara dois grupos em dados com uma curva normal, né? Eu preciso saber que se fossem dois ou mais grupos, né, eu teria que fazer uma ANOVA. Se fosse em mais de um momento, seria uma ANOVA de 2 vias ou até uma de 3 vias, dependendo da situação, né? Se os dados não fossem normais, tá? Aí eu estaria, ao invés disso, fazendo, né, análises como Mann-Whitney, no caso de 2 grupos, ou do Kruskal-Wallis, tá? No caso de maior quantidade de grupos, enfim. Então, eu preciso saber utilizar os testes estatísticos para eu saber se, quando eu estiver lendo, o autor utilizou o teste estatístico correto, tá? Porque um teste estatístico errado vai reproduzir resultados errados, né? Gerando inferências erradas e todo o processo aí, né, foi embora, tá? E aí, quanto ao resultado, né, a discussão, poxa, o resultado, se eu preciso ver se o autor está realmente descrevendo os resultados dele ou se ele está querendo me levar para uma interpretação dos resultados dele, tá? Então, o resultado é uma escrita mais crua, né? Uma escrita direta, tá? Dizendo o que aconteceu em relação aos achados. E a discussão, como eu disse, vai começar apresentando os principais dados, tá? Então, olha só, apesar de eu ter falado rapidinho do objetivo, né, você vai ver que, nesse sentido, os principais resultados demonstraram, né, que o sexo masculino, né, houve uma tendência, o sexo feminino foi significativo, e aí aqui eu já tenho os principais resultados e começo a discutir com aqueles autores que fizeram algo parecido.
tá? E, novamente, eu preciso visitar esses autores para saber se a minha discussão está correta, para saber se aqueles que convergiram com o meu resultado tem estudos com qualidade, tá? Para confiar naquela evidência, ou se aqueles que divergiram do meu resultado têm uma qualidade menor ou pior que a minha. Porque se eu tenho estudos que estão divergindo do meu resultado, e quando eu vou visitar aquele estudo, eu percebo que aquele estudo é mais controlado e tem menos viés que o meu, opa, a minha leitura já vai mudar em relação ao olhar, tá? E aí, na conclusão, como eu disse, precisa responder o objetivo. O objetivo foi qual? Verificar o efeito do alongamento na força, né, efeito agudo. Então, o protocolo, de maneira aguda, gerou efeito negativo na produção de força. Então, a conclusão, nesse caso, está respondendo, tá, ao objetivo. Bom, eu fiz essa passagem aqui, tá? Na verdade, para que a gente pudesse estar fazendo uma leitura rápida, né, dinâmica aqui desse artigo, mas já pensando nesses quesitos aqui que eu falei que são importantes para você quando vocês estiverem lendo um artigo científico. Então, aqui, né, de maneira geral, tá? Eu preciso buscar as fontes primárias de cada citação daquele artigo. Não me basta o que o autor está dizendo sobre o outro artigo. Tá? Eu preciso ter a minha leitura daquele artigo. E isso dá trabalho. Tá? Mas, por isso, na verdade, que quando a gente se esforça, quanto mais trabalho a gente tem, melhor e de maior qualidade, tá? São as nossas produções, tá? Aquilo que a gente faz. Não só nos artigos científicos, mas como na nossa vida. E aí, eu basicamente dou atenção de verdade para aqueles artigos que estão na Web of Science. São as revistas indexadas. O que não quer dizer que eu não tenha, tá, questões relevantes, tá, ou bons artigos em revistas que não estão indexadas, que não possuem JCR, né? JCR é o ranking, né, das revistas, né? Journal Coentry Rank, é um valor quantitativo, né, que classifica as revistas em relação à importância dela, o impacto científico dela, que se dá na medida em que esses trabalhos são lidos e são citados, tá? Uma coisa que é bem subjetiva, tá? Bem subjetiva, porque autores com índice H produzem trabalhos fracos, muitas vezes, e pesquisadores iniciantes produzem grandes trabalhos muito interessantes. Então, isso é uma questão bem subjetiva, tá? Então, sugiro, às vezes, que a gente não se atrele muito a isso, né? Porque, por exemplo, às vezes, eu vou ler lá o Gabriel Costa Silva, pô, eu gosto muito do Gabriel, pô, Gabriel, o cara é bom. Ah, então eu li um artigo Gabriel. Não, esse artigo é legal porque é do Gabriel. E não é bem assim, tá? Até porque no nosso trabalho, a produtividade ela é muito importante. Então, a gente precisa estar publicando os artigos, tá? E a gente aponta nossas limitações na discussão, a gente aponta nossos problemas do artigo, né? E tudo isso, mas nosso objetivo final é estar publicando, né? Então, nem sempre a gente está publicando o que a gente o estudo que a gente gostaria, né? Mas a gente publica o que a gente tem. Então, não se atrelem ao nome, mas sim ao conteúdo daquele artigo, tá? Então, sugiro para vocês, pessoal, a leitura em idiomas universais, sobretudo o inglês, tá? Aqueles que têm dificuldade no inglês, corram atrás, porque sem a leitura em inglês, a gente não vai estar lendo os principais artigos da literatura, tá? Por exemplo, eu tenho uma lacuna muito grande no idioma espanhol e nos outros idiomas, e isso me atrapalha, porque vira e mexe está na minha mão um artigo em espanhol, e eu não consigo, às vezes passa questões batidas, não consigo ler com profundidade, tá? Então, a questão dos idiomas universais é fundamental, sobretudo para vocês que estão começando, né? Então, aqui, eu coloquei até aqui, né, um exemplo aqui do artigo em inglês, né? Mas é um trecho da introdução, né, de um artigo que a gente publicou na Scientific Report, que é um periódico da Nature, né? The Acute Effects of Different Static Stretching Exercises Ordered on Cardiovascular and Autonomic Response. Então,
quando eu pegar essa introdução aqui para ler, eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz naquele lá, só que esse aqui está em inglês, né? Então, olha, de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, flexibilidade é um dos componentes mais importantes. Aqui está bem tranquilo, eu não preciso, né, ir no artigo do Colégio Americano. Mas aí aqui eu entro em estudos recentes. Por exemplo, aqui, ó, esse estudo do Conrad aqui, que fez ultrassonografia e dinamometria após séries de alongamento e tal, né? E ele percebeu, né, que existe uma diminuição da tensão passiva, né, e perda de força, e ele viu que cerca de 5 a 10 minutos depois ainda tinha algum efeito, tá? Ah, beleza, mas será que o Gabriel leu esse artigo direito? Mas será que é isso mesmo? Então eu preciso ir lá, vou lá no final do artigo, né, aqui na referência número 2, e eu preciso ver o que aconteceu. Então, galera, essa é a perspectiva de leitura básica que a gente tem que ter quando a gente for ler um artigo científico. E ler bastante, galera. O artigo científico, ele tem, de certa forma, uma leitura mecânica. Tá? Como eu falei para vocês, ele tem essa estrutura sistemática, né? E a leitura dele é muito mecânica. Então, galera, tem que estar lendo muito para conseguir automaticamente ir pescando todas essas questões sem fazer muita força. Tem que ser já algo natural. Já olho o artigo aqui, já abro na outra aba, entendeu? Busco, vejo aqueles resultados, vejo aquele protocolo, volto para a leitura, e isso vai se tornando, tá, um hábito, uma prática. Agora, eu li um artigo, achei um artigo muito bom. Artigo com uma qualidade muito boa, tá? Aquilo vai determinar a tomada de decisão na prática, né? Aquilo vai colocar um ponto final sobre o artigo, né? Muitas vezes eu recebo, né? Às vezes recebo um artigo de alguém e falo, olha só isso, tipo assim, reinventamos a roda, tá? E muitas das vezes a gente vai percebendo que não é bem assim. Porque existe uma hierarquia do conhecimento científico em relação à evidência, tá? Então a gente tem de cara que pensar que os estudos experimentais, eles em tese, tá, tem mais validade de evidência do que os estudos observacionais, tá? Ou seja, quando eu pensar, né, nos estudos de caso-controle ou estudos de corte, tá, a gente tem que saber que os estudos clínicos randomizados, eles são mais robustos em relação à evidência que esses estudos, tá? Mas, enfim, essa pirâmide aqui, em relação ao nível de evidência mais fraca para o nível de evidência mais robusta, eu preciso saber disso quando eu estiver lendo os artigos, tá? Então, primeiro eu preciso entender de tipologia de estudo, né? Então, assim, um estudo de relato de caso, tá? Que você pegou um sujeito e acompanhou ele, verificou as respostas e tudo mais. Isso tem importância? Claro que tem importância. Mas é um sujeito, uma evidência fraca, tá? Por exemplo, recentemente eu publiquei com o professor Fabrício de Masi um artigo de opinião na Revista Brasileira de Educação Física. Tem sua devida importância? Claro que tem, mas é um artigo de opinião nossa, né? Então, assim, isso não vai fazer a gente mudar a tomada de decisão, né? Não, isso é apenas um artigo de opinião que tem sua devida importância. E aí, essa evidência ela vai subindo de importância, tá? Já, por exemplo, na pesquisa básica, a pesquisa nos animais, ela tem importância? Muita importância, né? Vê a galera do Anderson aí, o pessoal lá do Departamento de Fisiologia, né, o programa multicêntrico aí na Rural, o pessoal trabalha bastante com animal, encontra resultados super legais, né? Recentemente eu colaborei com o Rodrigão no estudo de acetilcolinesterase, em função do análise, né, em função do treinamento de força em modelo animal, bem legal, mas nem sempre as evidências nos animais vão se reproduzir nos humanos, então também não é tão robusto assim. E aqui os estudos transversais. Aqui estão quase todos os estudos que a gente vem fazendo. Claudinho depois pode concordar comigo, né? Quase todos os estudos que a gente realiza são estudos transversais, estudos de efeito, né? de treinamento, né? Que a gente compara protocolos, intervenções, são estudos transversais que já são um pouco mais robustos, mas que por si só, muitas vezes, não dizem nada.
Então, a gente tem em seguida os estudos de caso-controle, né? E o de coorte, né? Geralmente, tá? Os estudos de caso-controle são retrospectivos, né? E os de coorte, né? Prospectivos, o que torna os estudos de coorte com um pouco mais, né? De validade, de robustez, de evidência em relação aos estudos de caso-controle, tá? Mas aqui, né, o que eu vou falar de vocês da tabela de Oxford, por exemplo, aqui os estudos de coorte já são evidência, por exemplo, 2A, né? São evidências já bem interessantes, mas que ainda não foram feitas de maneira duplo cego, em grandes populações, de maneira randomizada, tá? Com um controle adequado, que ali sim, tá? Seria praticamente o topo da evidência científica. Acima, só as revisões meta-análises desses estudos randomizados controlados, né? Acima em relação à importância. Mas as meta-análises, as revisões, que são aquelas que traçam um ponto de corte na literatura e pegam tudo que existe sobre determinado assunto, tá? Ali é o topo da evidência científica. Só tem um problema. Também existe viés e erros nesses estudos. Então, galera, não existe receita do bolo, não existe tabela. O que tem que existir é uma leitura crítica da gente, tá? E vídeo do youtuber, as experiências, intuição, tá? Isso aqui foi até um quadrinho aqui que eu peguei no Google. Essa é uma imagem já bem rodada, né? Tá aí, já vi em vários lugares, tá? Mas isso não é evidência científica. Tá? Pode até se tornar evidência científica feito um estudo adequado, né, dessas plataformas ou desses relatos, enfim, tá bom? E aí, pessoal, eu falei aqui que existe viés, né, até em estudos de revisão sistemática, ou seja, aqueles estudos que teoricamente chegariam para resolver o problema, tá? Eles também têm viés. O que é viés? Tá? O bias, né, que a gente vai ver muito em inglês, né, o termo nos artigos por aí. O viés, pessoal, nada mais são do que as respostas erradas, as respostas incorretas de uma pesquisa, tá? Que pode ser ao acaso, aleatoriamente acontece um erro. Por exemplo, a gente no laboratório trabalhou muito com pressão arterial, tá? Alongamento, por exemplo, e pressão arterial. Até aquele estudo que eu citei do Scientific Report, né? Ele foi uma das variáveis. E aí o seguinte, eu meço numa pessoa, tá? E às vezes a resposta não corresponde ao mesmo padrão, à mesma curva numa outra pessoa, tá? Então, às vezes, um grupo amostral responde de uma forma aleatória. Os resultados são ao acaso, tá? Isso acontece bastante, especialmente quando a gente trabalha em humanos. Tá? Vários fatores podem estar interferindo, tá? Muitos fatores intervenientes que a gente pode não estar coletando, né? Enfim, o tempo de sono, um monte de coisa que, na verdade, já é um viés. Esse já seria um viés sistemático, tá? Mas, enfim, a gente tem dois tipos de viés: aquele que ocorre ao acaso, tá? E aquele que ocorre sistematicamente. Né? Ou seja, um erro sistemático na condução do estudo. Por exemplo, como eu falei lá, o recrutamento das pessoas foi por conveniência, né? Ou então eu não estabeleci critérios adequados para recrutar aquelas pessoas, tá? Eu estou utilizando um procedimento e um método incoerente para avaliar, tá? Um desfecho, ou utilizei análise estatística errada. Tá? E aí eu vou ter sempre resultados incorretos, ou seja, eu vou ter um resultado enviesado. E aí aqui também é outro quadrinho, né, bastante comum na internet aí, que eu aproveitei para a gente utilizar, né, que são esses tipos de erros nos estudos. Tá? Então a gente tem um erro, por exemplo, de precisão, tá? E um erro de validade. Por exemplo, o erro de precisão, tá? Eu estou mostrando quatro imagens aqui, né? A primeira imagem, a gente tem resultados acurados e precisos, né? Ou seja, tem precisão e tem acurácia, tá? Aqui embaixo, eu estou mostrando uma imagem para vocês que não tem erro de precisão, mas tem erro de acurácia. Por exemplo, aqui, o que pode ser um exemplo disso?
um equipamento descalibrado, né? Por exemplo, um equipamento de pressão arterial, por exemplo, né? Está descalibrado. Então, aqui não teve erro de precisão. A medida foi feita, né? Eu peguei o protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, fiz certinho. Então, você vê que os resultados, eles têm uma tendência, tá? Mas o equipamento não está curado. Então, olha só, eu já estou realizando um erro do estudo, tá? Precisão aconteceu, mas acurácia não. Já em cima aqui, de novo, do lado direito, eu tenho um exemplo do estudo acurado, ou seja, equipamento preciso, método preciso, né? Um equipamento acurado, tá? Só que sem precisão, olha só, a dispersão dos resultados. E eu ainda tenho aqui, por último, pouco preciso e pouco acurado. Tá? Então, galera, quando eu estiver analisando um estudo, né, os resultados de um estudo, eu tenho que estar atento a isso tudo. Né? Ou seja, será que os desvios padrões daqueles resultados são muito altos? Tá? Será que as respostas dos sujeitos, né, têm uma mesma linha de comportamento? Então, isso tudo é importantíssimo. E, dentro desses erros de validade, tá? Ou seja, dos vieses propriamente dito, tá? Eu trago aqui para vocês o viés de seleção e o viés de informação. Tá? O viés de seleção, ele se refere àquilo que eu falei inicialmente em relação à seleção da amostra. Tá? Então, se a amostragem foi feita de maneira correta, né? Se ela foi uma amostragem aleatória, né? Se ela foi uma amostragem probabilística, não. Eu preciso entender como que eu tirei aqueles sujeitos de uma população, tá? Como eles foram selecionados e se eu tenho um número de participantes adequados, tá? Para obter as informações que eu quero. E aí, pessoal, como que eu sei o número suficiente de sujeitos para determinadas inferências, para determinada estudo? Quantos que eu preciso, né, para fazer um estudo? Bom, isso é subjetivo, tá? Porém, a gente tem um aplicativo bem interessante chamado G-Power Estatística, eu acho que o Claudinho já provavelmente apresentou para vocês, tá? Que eu colocando qual análise estatística que eu vou fazer em relação ao meu tipo de estudo, ele me fala quantos sujeitos eu preciso para ter uma força estatística X, por exemplo, tá? Então, isso é interessante fazer, mas para a gente que estiver lendo, de cara, uma dica que eu dou para vocês é que vocês leiam estudos semelhantes e vejam quantos sujeitos estavam envolvidos naquela amostra, para eu saber, tá, se a seleção daqueles sujeitos em relação ao seu tamanho pode estar interferindo ou não. E a gente tem abaixo, por exemplo, o viés de informação. E aí, por exemplo, o viés de informação vai estar ligado aos erros do estudo propriamente dito. Tá? Se eu utilizei um equipamento errado, tá? Se eu, por exemplo, se eu fiz testes ou fiz avaliações, exames com laudo errado, utilizando o laudo errado delas para o meu estudo, tá? E muitas outras formas. Inicialmente eu brinquei lá, né? Falei do viés de memória, né? Na verdade, o viés de memória, galera, que eu quis me referir naquela hora é o seguinte: o que antes do estudo aconteceu com aquele sujeito que pode estar influenciando nas respostas daquele estudo. Então, por isso que eu brinquei com o Claudinho. Agora a gente vai ter um viés de memória muito grande, porque está todo mundo parado. Então, o pessoal não está fazendo exercício físico, tá? Isso vai mudar as respostas fisiológicas dele quando eles forem testados agora. Tá? Então, isso é um viés de memória, tá? E, por final aqui, né, eu coloquei o confundimento, tá, pessoal? Isso também é muito comum nos nossos estudos. Por exemplo, eu citei aqui, tá, a gente estava falando do alongamento, que era objeto de estudo, né, exemplificado aqui. E aí, por exemplo, uma coisa que é comum de se ver nos estudos, tá? O pessoal quer verificar o efeito do alongamento em determinada qualidade física, na força, no equilíbrio, na flexibilidade, enfim. E aí, na verdade, eu faço uma sessão de aquecimento com alongamento. Não só alongamento isolado.
Então, aí eu tenho um fator de confundimento. Porque eu não estou verificando a resposta só do alongamento, eu estou verificando a resposta do alongamento e do aquecimento. Né? O Claudinho citou anteriormente a questão da oclusão vascular, né? Que a gente tem alunos aí em estudos envolvidos com esse tema, com esse objeto de estudo. E aí, se vocês forem, por exemplo, na literatura, vocês vão perceber que os estudos com oclusão vascular, todos eles fazem da seguinte maneira: comparam o treinamento com e sem oclusão vascular, para verificar o efeito da oclusão. Só que nenhum desses estudos tem um grupo sozinho que faz só a oclusão sem exercício. Então, na verdade, eles não sabem se a oclusão, se só o equipamento ocluindo, né, sem exercício nenhum, ele já gera alguma resposta diferente daquela em repouso sem equipamento. Então, eu tenho um possível viés aí, e quando eu estiver lendo isso, eu tenho que estar atento, tá, pessoal? E por último, aqui eu coloquei um viés que, de certa forma, pode ser bem problemático, até pensando nessa pirâmide aqui, olha, que é o viés de publicação. Ou seja, existe uma tendência de resultados positivos serem publicados, enquanto resultados negativos não serem publicados. Então, você começa, muitas das vezes, a construir uma gama de evidências de algo que não é realmente daquela forma. Só que quem está encontrando resultado diferente não está conseguindo publicar. Tá? E sem falar em conflitos de interesses, de resultados e temas que são que têm interesses, né, aí muito maiores do que a gente imagina, estarem sendo publicados. Mas então imagina comigo, se estudos que encontram resultados positivos têm mais probabilidade de serem publicados que os negativos, quando eu for fazer uma revisão meta-análise lá em cima, aqueles estudos que com resultado negativo não vão entrar, porque eles não foram publicados. Então, essa é uma outra dimensão crítica que tem que estar na nossa mente quando a gente estiver lendo aí, tá, esses artigos. E em relação à revisão que eu acabei de falar, tá, a gente tem algumas ferramentas para avaliar o risco de viés. Eu não sei se vocês já ouviram falar aí por intermédio do Claudinho, tá? Mas a gente tem uma ferramenta da Crocane, né, que é de avaliação de risco de viés, tá? Que é o ROB. Aqui eu até coloquei uma citação, né? Mas na verdade existem 3 ROBs, né? Um para cada tipo, né? De estudos, enfim. Mas ele vai avaliar, tá? Basicamente esses pontos aqui e vai determinar o risco de viés em relação, tá, à geração da sequência da randomização, ou seja, né? Como que aquele estudo foi delineado em relação ao submetimento dos sujeitos aos protocolos, né? Se essa alocação foi sigilosa, ou seja, o sujeito sabe para qual grupo que ele vai, ou, né, qual grupo que falta ele fazer, tá? Se o participante ele sabe o que ele vai fazer, se o sujeito que vai avaliar sabe o que ele está avaliando, tá? O ideal é que ninguém saiba nada, mas no nosso universo, né, um estudo duplo cego é praticamente impossível, né? Porque como que eu não vou saber o que eu vou estar avaliando? Tá? Isso acontece muitas vezes na pesquisa básica, quando você tem técnicos no laboratório e tudo mais, você consegue fazer, né? Ou não só na pesquisa básica, né? Mas quando você tem uma estrutura dessa forma para conseguir avaliar, tá? Se os dados são incompletos, né, em relação aos desfechos, se existe seleção intencional dos desfechos, ou seja, aquele desfecho que me interessa, eu coloco, e aquele que não me interessa, eu tiro. Tá? Isso é difícil de perceber, porque como é que a gente vai saber? Muitas das vezes o cara pode não ter. Mas quando, por exemplo, eu tenho um dado de duplo produto e não tenho um dado de pressão isolado, fiquem com o pé atrás. Por que não colocou outro resultado também? Tá? Porque aí a gente vê, às vezes, estudo na literatura o seguinte: o mesmo autor publicou 2 artigos. Utilizou o duplo produto num artigo e utilizou a frequência cardíaca e a pressão arterial no outro. Aí ele encontrou a diferença significativa no duplo produto. Conclui que houve aumento da sobrecarga do coração. E no outro estudo, com design igual, ele não encontrou diferença significativa. Então ele conclui que não teve. Só na ânsia de publicar 2 estudos. Então, olha só. Deixou o leitor na mão.
né? Deixou a gente que está querendo ter evidência científica para tomar nossa decisão na mão. Então, a gente tem que estar bastante atento com isso, e quando a gente sentir que está faltando dado, isso já é um ponto a ficar bastante, tá, atento, além de outras fontes de vieses aí que essa ferramenta ela pode estar utilizando, né? Recentemente foi postado no grupo aí do laboratório, né, um trabalho avaliando vieses, né, de um grupo de pesquisa que fez uma série de pesquisas que inclusive foram retratadas e tudo mais. E aí eles utilizaram essa ferramenta aqui, tá? A gente tem, né, nos gráficos, e é basicamente você pegar aqueles pontos citados no slide anterior, tá? E você fazer, né, como é que se diz? Uma marcação em relação se ele atende, né, os critérios ou não atende, né? Então, assim, olha só, se tem viés em relação ao processo de randomização, né? Se tem viés em relação, né, aos equipamentos utilizados nas intervenções, se está faltando, né, alguma data de desfecho, né, se tem viés na medida do desfecho, né, se tem viés na seleção do resultado, e aí ele gera um risco geral de viés, né, sendo aqui o verdinho baixo, o amarelo médio e o vermelho alto. Então essa é uma ferramenta gratuita, tá, pessoal, que vocês podem estar aí buscando na internet, que vai estar ajudando vocês a verem aí a qualidade, né, dos estudos que vocês estão lendo. Essa daqui é uma tabela que já é há algum tempo, né, utilizada, né, que é uma tabela de nível de evidência científica, né, que vai de A a D, né, tendo seus sub-itens aqui, que pelo que vocês podem ver, basicamente, isso aqui se altera em função do tipo de estudo, né? Aquela pirâmide da hierarquia da evidência científica, ela está aqui destrinchada nessa tabela, que é muito importante para a gente, tá? Que a gente vai ver o nível de evidência. Então, a gente tem aqui um A, que são as revisões sistemáticas, os ensaios clínicos randomizados, ou seja, o que está lá em cima, né, daquela pirâmide, né? E aí, aqui sim, evidência A são evidências que vão pautar, né, a tomada de decisão, tá? E todas as outras evidências com a sua devida importância, tá? Também devem estar aí sendo analisadas, e claro que a nossa tomada de decisão ela não vai ser, como eu disse, em função de um artigo, tá? Mas em função da nossa leitura crítica, tá, desses artigos. Isso aqui eu vou passar um pouco mais à frente, porque na mesma época, mais ou menos, tá, foi produzido esse sistema GRADE, né, que hoje é adotado pelo Ministério da Saúde, não só no Brasil, mas em diversos outros lugares do mundo, né, que são diretrizes metodológicas para a gente medir a qualidade da evidência científica. Então, enquanto aqui na tabela clássica de Oxford a gente tem evidências, tá, que vão de A a D, a gente aqui tem 4 níveis que classificam a evidência de alto a baixa, né, em nível da sua robustez. É um sistema que utiliza a estratégia PICO, né, que o Thiago Pio, né, inclusive falou sobre isso, né, que é algo pautado na preocupação com a população, a intervenção, a comparação e o desfecho, né, o outcome. E, né, a pronúncia que como é que é? Leiam, mas aprendam também o inglês, tá, galera? A falar. Eu preciso aprender melhor. Mas vamos lá. Seguindo aqui, então, essa estratégia PICO está aí no cerne da preocupação dessa proposta do sistema GRADE, tá? Então, sempre que eu for ler um artigo, pessoal, eu tenho que estar com isso aqui na minha cabeça. A população, e aí eu já vou ver se tem viés de seleção, né, se tem alguma questão ali importante, o tamanho da amostra, né, a intervenção. Então, se está utilizando a variável correta, tá, para determinar aquilo que você quer, né? Se está utilizando o método correto, se eu estou comparando, tá, de maneira correta, se tem um grupo controle de comparação, se não tem, se estou trabalhando na área de nutrição ou na área de medicina, se tem o placebo, enfim, né? E o desfecho eu tenho que estar olhando ali, né, criticamente, né, aquele desfecho que é o que a gente realmente quer saber do estudo,
tá? E aí, essas diretrizes, né, elas nos sugerem, tá? E aí aqui é uma tabela da própria grade, né? Para eu ir classificando, tá? Numeralmente a qualidade daquela evidência, né? Então, por exemplo, aqui, ó, limitações do estudo, né? O risco de viés, resultado da avaliação metodológica de cada delineamento. Então, eu fui lá, verifiquei. Se eu sentir que o risco de viés é sério, eu diminuo 1 ponto. Se não, né? Se for muito sério, eu diminuo 2, tá? Se eu pegar aqui a inconsistência dos resultados, ou seja, não tem homogeneidade nenhuma, um desvio padrão grande daqueles resultados. Então, esse eu vou reduzir 1 ponto, tá? Porque esse artigo parece ter resultados inconsistentes, né? Preciso avaliar também se existem diferenças na população, intervenção, comparação, desfecho, naquela estratégia pico, né? Entre os estudos incluídos e a pergunta que eu fiz, para mover aquela revisão de literatura, né? Se a evidência, como é que se diz, indireta for séria, eu reduzo 1. Se eu achar muito sério, eu reduzo 2. Então, olha só, eu tenho formas, tá, de sistematizar essa análise de erro dos artigos. Só que vocês vão perceber que quem vai determinar, tá, a gravidade ou muitas vezes a seriedade do erro sou eu, o autor. Então, mesmo assim, tá, mesmo eu utilizando essas ferramentas, o que eu preciso é estar sempre lendo, tá, e estar sempre discutindo o que eu preciso, o que eu leio. Eu sugiro que vocês levem para o Claudinho, tá? As observações, as dúvidas, porque a discussão com o grupo torna a leitura mais crítica ainda, porque às vezes eu entendo de uma forma e o colega entende de outra, né? E assim, por conseguinte, tá? Então, aqui a gente tem os fatores que diminuem a evidência, que são os que eu estou falando, tá? E também, né, imprecisão, viés de publicação, que é aquele que eu falei, né? E também tem os fatores que aumentam, tá? Ou seja, os resultados têm grande magnitude de efeito, né? As meta-análises fazem isso, mas a gente, com os desvios padrões pré e pós-intervenção, por exemplo, ou do grupo controle experimental, a gente consegue também calcular a magnitude do efeito, né? O efeito do tamanho daquelas respostas, tá? Então, se tiver, né, um efeito grande, né, eu aumento os pontos, né? Se o gradiente dose e resposta, ou seja, se eu acho que o alongamento diminui a força e quanto maior o volume de alongamento, maior a redução da força, eu começo a ter uma tendência, um gradiente de dose e resposta entre o alongamento e a redução de força, tá? E se isso ocorre, a gente aumenta, tá, a qualidade do estudo. Enfim, então, essa é uma estratégia que também vai me ajudar a classificar a evidência, né, o estudo que eu estou lendo, enquanto leitura crítica. A gente tem também com esse intuito a escala Pedro, né, que foi uma escala, se eu não me engano, desenvolvida, né, como é que se diz, em meados também de 2000. A grade eu acho que foi 2000, a Pedro agora eu não vou arriscar, não. Mas é uma escala, né, desenvolvida para avaliar também a qualidade, né, da evidência, desenvolvida pela fisioterapia. E aí aqui, pessoal, sim e não. Mas a escala nos recomenda o seguinte: se eu tiver com dúvidas para marcar, desconsiderar o ponto. Tá? Então tem aqui, os critérios de elegibilidade foram especificados, os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos, a alocação foi secreta, os grupos eram semelhantes no que se refere aos prognósticos mais importantes, todos participaram de forma cega, né? Todos faziam a mesma terapia, ou eram submetidos às mesmas intervenções de maneira cega, né? Enfim, e, por consequência, né, tá aí, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, né? Eu estou passando um pouco rápido dessas tabelas agora, mas eu vou disponibilizar o material para vocês. Aqui tem o link da escala, né? E aí esses 11 pontos, eles são descritos de como avaliar para responder essas questões, tá? Ela é bem didática, a escala Pedro, eu gosto bastante dela, tá? E a gente tem um instrumento, tá, que é
mais foi feito, tá, para as pesquisas de exercício físico, que o Cláudio já deve ter falado com vocês, que é o TestX, tá? Que na verdade é uma proposta semelhante à escala Pedro, né? Mas a escala Pedro, ela vai gerar, tá, uma pontuação de até 10 pontos, tá, em relação à qualidade do artigo, e o TestX vai gerar uma escala de até 15 pontos, tá? Mas tem diversos pontos aí que tem nas duas, tá? Por exemplo, eu selecionei um artigo aqui do lado direito da tela, que vocês vão perceber o seguinte: muitas revisões de literatura têm isso, tá? Ou seja, pegaram 4.000 estudos e no final, né, sobraram aí, tá, 4 estudos. Ou seja, foram estabelecidos critérios para ir excluindo esses estudos. E aí a gente percebe aqui que a gente tem aqui, por exemplo, conforme, né, vocês vão tá em inglês aqui do lado, mas eles utilizaram o TestX, né? Então você tem os critérios de elegibilidade especificados, né? Estudos com randomização especificada, ocultação da alocação. Então, eu defino a qualidade que eu quero e todos aqueles estudos que estão fora daquele meu crivo de qualidade, eu vou tirando até que sobrem só os estudos de qualidade para que eu possa avaliar. Tá? Então, pessoal, teoricamente, as revisões de literatura devem fazer essa análise, mas vocês devem fazer essas análises por si próprios. Tá? Porque, como eu disse, mesmo tentando reduzir todos os vieses, tem várias tomadas de decisão subjetivas que são do autor, que podem não eliminar totalmente os erros ou podem até aumentar, tá, o tipo de viés. Então, pessoal, o que eu tenho para vocês aqui como consideração final é que leiam bastante, leiam de forma atenta e não achem que um artigo vai reinventar a roda, tá? Tenham bastante atenção, pode ser até que reinvente, tá? Mas tenham bastante atenção, sempre duvidem do que vocês estão lendo, tá? Vão nos outros estudos da literatura que estão citados e que não estão citados, utilizem lá quando eu falei de revisão de literatura, né? E que vocês já estão dominando isso, né? Como procurar no PubMed, quais palavras-chave utilizar e como as combinar. Então, façam isso, sempre duvidando, que tenho certeza que junto com o Claudinho aí vocês vão desenvolver uma capacidade crítica de leitura que vai ser bem interessante, e esse grupo aí, liderado pelo Claudinho, tende a alcançar frutos muito interessantes no futuro. E novamente agradeço, Claudinho, um prazer estar aqui com vocês, tá? Esse momento aqui deixo aí agora para as